comunidade Revelare. Eu, Leine Costa Martins. E eu, Michele, da Loja Equilíbrio. Nós estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast para entrevistar uma pessoa muito especial, que é a Cláudia Rodrigues, que ela vai se apresentar daqui a pouco para vocês. É uma empreendedora desde muito cedo, que ela já contou um pouquinho da história para a gente aqui nos bastidores, mas vou deixar ela contar para vocês. É uma vendedora de alma, sangue, coração e tudo mais, né, Michele? A maior de Goiás no nicho dela. Olha só, gente, quem está aqui conosco hoje. Então, eu vou apresentar para vocês a Cláudia e deixar que ela fale um pouquinho dela para vocês, que é uma empresária já há mais de 15 anos e tem muita história para contar para a gente, né, Cláudia? É verdade. Meu nome é Cláudia Rodrigues, eu estou no mercado de vendas há mais de 30 anos e mexo hoje com um projeto para ambientes de condomínio, construtora, desde brinquedoteca, salão de jogos, academia. Então, faço toda olho, vejo, dou uma assessoria completa de tudo que precisa para apresentar para o síndico e para moradores. Que interessante. Então, você dá um apoio para essas pessoas, na verdade. Elas chegam com uma ideia e você ajuda elas a tornar essa ideia real. Sim. O síndico hoje, na verdade, ele não tem muito tempo de olhar tudo, né? Então, quando ele chega com isso já mastigado, o que eu preciso fazer para melhorar? Às vezes já tem uma academia, mas se coloca lá uma imagem, tira a cor, coloca um piso, já dá outro visual e vai gastar muito pouco. Tem uma brinquedoteca, não tá legal, peraí, vamos ajeitar esses brinquedos aqui, já colocar um piso colorido, uma imagenzinha na parede, a criança já chega, já estimula ela a não ficar no apartamento, já descer e brincar lá dentro da brinquedoteca. Então, esses ambientes fazem com que o condomínio, o apartamento tenha um valor agregado, até na hora de uma venda, ou para quem está alugando, para quem está comprando. Então, tudo isso tem um diferencial na hora de ter esses ambientes diferentes. Então, o seu forte é tornar essas ideias reais por meio de uma venda, de uma estrutura que você apresenta para as pessoas. Sim. Então, a vendedora mesmo, né, gente? Bem que a Michelle já falou. Ela não vende só os equipamentos, não. Não, ela vende ela entrega completo. E esse é o diferencial dela. É isso. Eu já notei isso já nos nossos bastidores. Gente, tem coisa demais para ela contar para vocês, que vocês não têm ideia. Enfim, Cláudia, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como você foi parar nesse ramo, né, de implementar projetos dentro de condomínios, áreas como essa que você acabou de explicar para a gente. Como você chegou lá? Como foi essa caminhada? E falar, de repente veio a ideia, ou alguém te ajudou, ou você foi construindo? Como que é? Conta para a gente um pouquinho. Então, hoje na área que eu trabalho, na verdade, eu trabalhei numa empresa durante muitos anos, que era especificamente venda de equipamento de ginástica, só. E uma empresa líder no mercado, no Centro-Oeste. E aí eu aprendi muito com essa pessoa, que tem uma empreendedora nata também. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela e sou muito grata. E com ela eu aprendi tudo. E durante muitos anos trabalhando, fazendo aquilo que eu gostava, e era uma pessoa que me deixava eu total liberdade para trabalhar. Tanto que as primeiras vendas de academia de condomínio, eu saía de porta em porta oferecendo para os síndicos. Que legal. Eu falava, o que tem nessa área? Não, aqui é uma sala, vamos fazer dela uma academia. Isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Você foi pioneira. Então assim, pioneira ela no sentido de ter o produto e eu de levar a ideia da venda para os condomínios. Legal. Então, mas não tem jeito. Não, vai ter reunião? Vai. Posso montar em demonstração? Deixa eu montar, o pessoal vai ver e faz uma votação, ver se gosta. E ali a gente colocava o básico, uma esteira, uma bicicleta, uma estação, tinha todo uma locomoção para fazer. Mas o que era interessante? Que na hora que colocava, não saía mais. E aí foi crescendo essa ideia, e aí outros foram indicando, e aí eu comecei a vender para a construtora. O que eu fazia? Eu ia na construtora antes dela entregar o empreendimento e já vendia a ideia. Então, ele comprava de mim 4 anos antes de entregar aquele empreendimento, 3 anos. Então, ele plantava a sua ideia ali.
E com isso facilitava a venda deles também. Isso, ele já ficava tranquilo. Aquele ambiente ele já tinha comprado. Quanto que ele pagou? 100 mil. Ah, se tivesse um reajuste alguma coisa, era pouco tempo. Mas naquele período, quando ele entregava o imóvel, não precisava dele preocupar mais. Aquilo lá era um ambiente que ele já estava tranquilo. Sem falar que a construtora já estava oferecendo um benefício a mais que você propôs ali e ela aceitou, então já era algo a mais para vender, inclusive o produto deles. Isso. E assim, não é também fácil, não. Você tem que, eu falo assim, venda, você pensar todo dia o que você vai fazer de diferente para conquistar seu cliente, para conquistar o que você tem que fazer de diferente para você se destacar. Então, enquanto eu estava parada, não fazia nada, peraí, deixa eu fazer um telemarketing aqui. E você daí não eu ligava. esperava o cliente sentar na sua mesa, não esperava. Essa já era uma estratégia sua. E aí eu ligava, eu tinha lá, eu queria marcar uma reunião. Você imagina marcar uma reunião com um dono da Opus, o dono da IBM, e levar uma ideia. Chegar lá na cara dura, oi, tudo bem? Deixa eu te falar, vim te apresentar aqui uma ideia. Ah, mas então me mostra, como que vai funcionar? Olha, a academia hoje é assim, esse é o básico, você já compra agora, quando você entregar, seu imóvel já está lá. Você já vai entregar esse projeto ali na hora que você for vender o apartamento, falando, já tem academia. E com isso começou. E hoje todos os empreendimentos, não tem nenhum que não entrega academia. Já vem com academia, verdade. Já vem com academia. Então, eu trabalhei durante muito tempo nessa empresa, construí esse legado de... O meu público-alvo era condomínio e construtora, era o que eu gostava de trabalhar. Ou cliente de grande porte, que era o quê? Um cliente que comprava um equipamento importado. Porque lá na loja a gente tinha desde os nacionais até os importados. E o importado tinha uma estação de 15 mil, de 30 mil. Agora você pensa, 15 anos atrás, 20 anos atrás, tá vendo isso? E olha que a academia nem era tão estourada como é hoje, né? Nem era tão estourada. Eu falo isso porque não era fácil fechar essa venda, né? Não era fácil. Porque tinha pessoas que não tinham ainda essa mente que todo mundo ia precisar, né? Não era... Eu sou um pouco antiguinha, né? A idade que já conta, mas não é da época de vocês. Eletrogás, não é? Sim. Você imagina. Obrigada, inclusive. Tá? Eu vendi uma estação para um dos diretores da época de lá, que ele foi na loja para olhar uma estação de 3 mil. E por acaso eu que atendi. Eu falei, não, mas eu acho que você merece mais. Você tem espaço na sua casa? Tem? Posso te mostrar? Posso lá medir, dar uma olhada, ver? E aí ele falou, pode. Eu falei, não, porque você vai pegar uma estação, você já malha, sua esposa já malha, vamos pegar uma coisa legal que vai fazer uma diferença. E aí ele falou, tá, você pode ir lá no meu escritório, então me mostrar o que você tem, o que você pode oferecer? Tem. E eu cheguei lá, na cara dura, assim, aquela empresa daquele tamanho, eu falei, gente... Se sentindo uma formiguinha. Sentindo assim, eu falei, nossa, o que eu vou falar? E aí comecei a mostrar... Mas você já tinha um potencial grande. Eu comecei a mostrar... E aí, no final, ele fechou uma estação de 30 mil reais, assim. Olha. E aí, quando eu cheguei, eu falei, Silvana, olha aqui, o cheque. Assim, ela, o que é isso? Eu não acredito. Foi a primeira estação de uma linha importada que um vendedor tinha vendido dentro da loja. Foi ali, Cláudia, que você descobriu, assim, falar assim, nossa, é disso que eu gosto? É isso que eu quero para mim? Foi. Eu gosto muito de venda. E assim, como a gente tinha falado antes, eu comecei a vender na escola, né? Eu comprava balinha na escola, comprava lá 10 reais, não, eu não tenho tudo para te pagar. Não, então me paga metade, quer dizer, o lucro já estava garantido. Depois eu chegava e vendia de novo. Olha aí, gente. Vendia. Vocês estão pegando as chaves, né? Ela já falou umas 3 aqui, pelo menos, de chave de sucesso. Por favor, anotem. Vai lá. Vendia e comprava lá a balinha, 50 centavos. Chegava lá o chocolate. Então tá bom. E, não, é R$1. Mas eu só tenho 50. Não, então na próxima aula você traz para mim. Pede sua mãe, seu pai, você traz. Eu vou anotar aqui, você dá um vestinho aqui na frente. Que você Controle tudo, né, Controle tudo. Tinha uma cadernetinha lá. E aí eu vendia, pegava de novo. No outro dia eu saía buscando pirulito, um trem diferente que não tinha lá dentro da escola, que tinha uma cantina, mas eu pegava o que não tinha, porque aí não tinha problema. E eu sentava lá no cantinho, só via filinha de gente. Gente, tá olha que só. Desde criança, ela não gosta. E olha que interessante. Ela faz diferente. Ela fez pesquisa de mercado, vocês entenderam isso? Com quantos anos, Cláudia? 14 anos. 14 anos. 14, olha que incrível, gente. Ela foi lá.
e olhou na cantina o que tinha, o que não tinha, para ela poder montar o negócio dela. Isso é pesquisa de mercado, gente. Isso aí é preparação. Que show. Muito nova, já estava Que hoje isso é essencial, né? Sim. E na época, tipo, eu fazia, não tinha noção, mas eu não podia vender o que a cantina vendia. Então, eu já era chamada lá, Cláudia, não, só para me ganhar um dinheirinho, deixa eu vender. Daí com jeitinho. Ah, tá bom então, ó, mas não dá confusão, não tem problema não, de jeito nenhum. E eu fazia certinho, não tinha confusão, não tinha problema, e dava tudo certo no final. Então, assim, mas é gostoso você fazer isso, porque eu falar a venda e ser empreender é tudo, assim, você acorda com uma ideia, você dorme com uma ideia, acorda com outra, e você tem que colocar em prática para fazer acontecer. E vender isso, é emoção, é a satisfação de quem está comprando. A gente que está do outro lado, se eu for te vender esse rosa, eu vou te falar, ó, vai te dar vida, seu cabelo vai ter mais brilho, é uma cor que é um rosa chiclete, que é diferente. Então, a pessoa já compra a minha ideia. Nossa, peraí, eu vou ficar bem também naquele negócio ali, eu quero comprar. E a venda é por impulso. A pessoa que está comprando, ela compra naquele momento. Então, você não pode... né? Emoção, você não pode perder ali o gatilho. Então, você tem que ir. Você só vai. A negociação, o pagamento, você deixa para depois, ali fecha ali, tá? Como que você quer pagar agora? Agora a gente vai negociar. O último é o pagamento, porque depois que a pessoa comprou a ideia, ela fala, não, que jeito você pode fazer para mim? Ela não desiste mais. Exatamente. Então, você primeiro precisa mostrar para ela que a ideia é boa, o projeto é bom, manter com ela ali aquela ideia viva, vai chegar um ponto que ela decide. Depois que ela decidiu, o resto é só consequência. Só consequência. É igual hoje. Hoje eu levo. Eu tenho 2 empresas que trabalham. E aí, assim, só concluindo, quando eu trabalhei com a Silvana, que aí eu resolvi sair e empreender, eu, na verdade, sozinha, eu não queria ser concorrente dela. Na verdade, eu tinha uma gratidão muito por ela. Então, eu falei, bom, eu não posso vender academia, mas o que eu posso fazer? Então, eu vou vender as outras áreas. A brinquedoteca, o salão de jogos. A mesma coisa que ela fez na cantina. Sim, nova pesquisa. 15 anos depois. Muitos anos depois. Então, eu falei, o que eu posso vender? Então eu posso vender isso. Eu não vou ser concorrente dela. Ela é a maior. Como que eu vou brigar com uma pessoa que, primeiro, que me ajudou, segundo, que me deu a oportunidade, me ensinou eu estar onde eu estou hoje. Eu não quero ser concorrente, quero ser parceira. Porque onde não tiver academia, eu indico para ela, ela me paga uma comissão. E onde tiver uma brinquedoteca, ela vai me indicar também, porque ela sabe que a gente vai ser parceira. Então o negócio é união. Então, vou fazer isso. E assim eu fiz. E aí foi começando, e aí eu fui fazendo, aí eu fazia os projetinhos, e tem 2 empresas aqui em Goiânia ainda que mexem com isso, mas ela não desenvolveu esse trabalho. Então eu fiquei conhecida por isso. Então eu tenho cliente de condomínio de 15 anos atrás, que até hoje fala, onde que a gente acha a Cláudia? Que ela que montou, vamos procurar ela para dar segmento. Ou seja, sua venda, ela não se torna uma venda só de entregar um projeto, mas futuramente ela pode ser uma expansão, uma adequação. Então, é uma venda a longo prazo também, né? Não é só pontual. Não é porque só com o tempo eles ou vão trocar, porque tudo muda, né, Cláudia? Tudo muda. Passou ali 3, 4 anos, o equipamento já está ruim, ou estragou, quer trocar, ou por os mais modernos, ou ampliar. E todo mundo volta na Cláudia. Porque o que acontece? Se eu vendo para a construtora, aí a construtora entrega o básico. Ela quer entregar e às vezes ela não entrega exatamente do jeito que é a necessidade dos moradores. Né? Quantidade, ela não vai saber que tipo de criança que vai estar lá, ou a pessoa que está malhando, se ela malha muito, se ela é acostumada a malhar ou não. Então, você vende. Depois eu pego aquele contato e eu começo. Ó, foi eu que vendi. Se precisar de alguma coisa, fala comigo. Eu estou à disposição. Aí começa, olha, academia, o pessoal está querendo uma esteira melhor, um equipamento melhor. E a brinquedoteca, não, as crianças não estão adaptando, quer um brinquedo melhor. O que você acha que a gente coloca? Aí eu começo a dar ideia e é onde surge uma nova venda. Ou seja, você vai mantendo um contato. Porque assim, eu estou entendendo que você passa por um processo de
pelo menos 2 clientes aqui você já falou. Primeiro, que é a construtora, que é quem te compra a primeira vez. Sim. Aí lança o condomínio. E você Sim. já vai e faz um contato com o pessoal que é do síndico ali, do conselho. O pessoal saber que quem começou o projeto foi você, mas que você está à disposição deles. Então já é uma nova venda de um perfil um pouco diferente, mas é uma venda. E aí você não perde mais o contato. Então esse relacionamento ele perdura desde o momento que começou no projeto do empreendimento até depois, né? Pelo que você está me falando. Então isso vai só crescendo. Aí os filhos crescem, né? E aí vão mudando e começa a virar referência mesmo, né? É muito interessante isso. O morador que está lá, que acompanhou eu numa assembleia, numa reunião, ele já sabe. Então, é uma hora que tem muito tempo. Quem desenvolveu esse projeto foi a Cláudia. Então, chama ela de novo. E assim, e o nome fica tão forte que, às vezes, por exemplo, nesse percurso todo, eu tive gente que quis entrar de sociedade comigo, com a empresa, mas assim, não, é a Cláudia. As pessoas não queriam a outra, queriam a Cláudia. Então, assim, e é bom. E aí isso te deixa com mais gás, com mais energia, com mais vontade de fazer. Falar, poxa, eu fiz, deu certo, nossa. Vai ter dia que não vai dar? Vai. Vai ter dia que você vai desanimar? Vai. Nem sempre vai ter dia flores. Que vai ter vontade de desistir? Desistir de tudo, meu Deus do céu. Mas não tem jeito, sabe? E eu acho que é na desistência que você deixa de crescer. Porque quando você desiste, você joga tudo que você sonhou, tudo que você fez ali por água, você vai começar tudo de novo. Então, tem que ter um segmento, você tem que estar sempre em alerta. Em ação, né? Ação. Que é uma coisa que eu e a Michelle conversamos. Quem está em movimento, encontra outras pessoas em movimento e o movimento te leva para as oportunidades e você vai crescendo. Agora, se você está ali, para ou desiste, né, na primeira dificuldade, estende mais, né? Aí você deixa por uma vírgula, às vezes você deixa de ter uma grande oportunidade, porque bem na hora que a coisa ia acontecer, você resolveu desistir. Né? E é onde você está falando pra gente que você já pensou várias vezes, mas continuou, persistiu e olha só o que virou, né, Cláudia? Onde nós estamos hoje, né? E eu sou muito grata, assim, sou super feliz. Eu amo fazer, assim, quando falo alguma coisa, meu olho até brilha. Eu falo, nossa, essa venda vai demorar ainda um mês, mas se eu tiver que ir lá todos os dias para mostrar algo diferente, para eu saber que no final eu vou conseguir, eu vou. E é outra coisa bem interessante que você acabou de falar, que venda, a gente também tem que entender o perfil, igual você falou da roupa, né? Que ela contou pra gente nos bastidores, só não contou aqui, tá, gente? Mas que ela também já vendeu roupas, né? Então, uma coisa é você vender a roupa, ela tem um ciclo de venda. Outra coisa é uma venda do tamanho que você vende, que é de alto valor, né? É um high ticket que o pessoal fala. Então, nessa venda, ela sempre vai ter um tempo maior. Então, você tem que trabalhar para ela ir amadurecendo a ideia até que ela compre a ideia, que é o que você já explicou pra gente. Aí sim, você fala que a venda tá fechada, porque o resto é só negociar. É só negociar. Então, existe um ciclo, né, também. Então, você tem que ter essa paciência para entender como funciona o seu negócio. E a experiência e a preparação é que traz isso, né, Cláudia? Exatamente. E dentro desse percurso, eu tenho certeza que você já teve alguns desafios, assim. Qual que foi a sua negociação que mais te desafiou? Porque eu tô vendo que você não entra para perder, você entra para ganhar. Eu tenho uma venda que eu sou primeiro que sou apaixonada por quem eu vendi, né? Então, é meu time do coração. E aí, não era só eu, era uma venda muito grande para o Goiás Esporte Clube. E aí, essa venda, ela envolvia equipamentos importados, desde Life Fitness, Tecnogym, e várias outras marcas. E eu ainda estava nessa empresa trabalhando. Mas tinha, a Silvana, ela tinha outra loja. E nessa outra loja tinha um vendedor que estava atendendo. Então, assim, eu estava brigando com alguém do mesmo grupo e brigando também com outras marcas, que era gente de São Paulo, que era gente de vários lugares. E aí foram uns 3, 4 meses de negociação até concluir essa venda. Tipo, eu comecei em julho, que quando surgiu a ideia de fazer academia, e eles queriam fazer uma academia referência para o Goiás. Como eu já vendia para eles, eu dava manutenção, vendia acessório, vendia alguma coisinha, eles sempre me chamavam. E quando surgiu a ideia da academia, eles falaram, Cláudia, o que você tem de melhor para nos oferecer?
nessa academia. E aí, eu fui e chamei, falei, Silvana, o que a gente tem de melhor? E aí tem uma marca de equipamento que chama Cybex. Essa marca, ela é a nível mundial a melhor marca de equipamento de academia, de biomecânica, de acabamento, de estrutura. E assim, eu particularmente sou apaixonada, porque é o tipo do equipamento que você senta para malhar, você quer ir lá todo dia só para ver a máquina, tanto que ela é boa mesmo, assim, tanto que ela te dá prazer de fazer exercício nela. E aí eu ofereci isso. Então, o meu orçamento, ele ficava em torno de R$580 mil. E os outros estavam ficando mais ou menos igual, mas Cybex, ela é o melhor. Quem conhece são jogadores que malham né, que de fora. Jogador que estava no Goiás, mas que da Europa, sei lá, fora. Jogava em seleções fora. E já conhecia, então ele sabia que era o melhor, mas eu não estava vendendo para o jogador, eu estava vendendo para a diretoria o meu produto. Então, convencer eles não era fácil. Não era fácil, porque eles ali estavam querendo valor, né? Valor, e assim, antes disso, tinha 2 outras marcas que é referência de equipamento, que também estavam lá e que ficavam um pouquinho. E você teve que provar. Eu quase virei funcionária do Goiás. Aliás, o povo achava que eu era funcionária do Goiás. Sério, Cláudia? Porque eu ia para lá todos os dias. Todos os dias de manhã. Tinha o senhor Altamiro, que era o financeiro de lá, ele falava assim, minha filha, não te aguento mais ver você aqui não. Eu falei, mas não tem problema, eu preciso de documento, eu preciso chegar onde tem que chegar. Marcelo Segurado, que foi diretor de esportes também, muito bom na época, meu querido Marcelo Segurado. E aí, ele, tudo que você precisar, Cláudia, você pode falar, a gente vai ver o que vai ser melhor. E aí virou, um chegava, outro chegava. Só que eu consegui chegar no maior aula. Quem que era? Doutora Aile Pinheiro. Ninguém conseguiu chegar nele. Eu consegui chegar. Eu fui lá na HP. Mas olha só, tá vendo, né? Ela foi lá, ela não desistiu, ouviu não. No outro dia você falou, né? Não tinha problema, você estava lá de novo. Não, e detalhe, como era um financiamento, era assim, resolvia uma coisa, parecia outra. Então, na verdade, você não fez só a venda, pelo que você está me contando. A história não acabou ainda. Outro vendedor já tinha desistido lá atrás. Na verdade, você foi resolvendo tudo que era difícil. Foi resolvendo os problemas. Então, na verdade, você se tornou uma solução para a empresa. Eu ia lá, eu ia no banco, eu ia no cartório, eu ia não sei o que, aí eu organizava tudo. Coisas que nem era para você fazer, mas você estava lá pronta para fazer e servir. Prontinha para fazer e servir. Era assim, não, eu estou acompanhando tudo. Então, Cláudia, deu um problema lá no banco, não sei, e fulano faz desse jeito, não precisa de banco. Não, mas peraí que eu vou arrumar, deixa que eu vou resolver. Mas quando eu fui no senhor Aile Pinheiro, também levei uma aula, assim. Primeiro que eu cheguei lá, sentei, fiquei lá humildezinha, lá esperando a secretária, tá marcado com ele, tá? Eu consegui marcar uma reunião. Tá, então ele tá com outros empresários, você vai ter que esperar um pouquinho. Eu falei, não tem problema, não, eu espero. Foi 20 minutos, meia hora, 1 hora, e passando, e eu falava, gente, esse homem não vai me atender. Vai chegar uma hora que vai falar assim, não, eu tenho outro compromisso, outra hora você volta aqui. E aí, foi até que ela chamou. Olha, o doutor Arley pode te atender agora. Eu falei, tá bom, então. Cheguei lá, uma sala enorme lá, cheia de coisa do Goiás. E eu falei, aí ele começou a falar por que o meu equipamento era melhor. Eu fui explicar. Falei, hoje, não desmerecendo os outros times, mas hoje quem que é referência no estado de Goiás? O Goiás, como time, é a maior estrutura. A estrutura do Goiás é quase igual ao do São Paulo. Não que os outros não tenham, mas hoje a referência fora de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, se o senhor pegar, é o Goiás. Quem que tem mais títulos aqui em Goiânia, de campeonato goiano? É o Goiás. Então, eu trouxe o que há de melhor, que eu acho que é o mesmo nível do Goiás, que é o melhor. Tem outras marcas que eu sei que o senhor está vendo, já viu com a diretoria, mas o que eu proponho é essa marca. E aí nós começamos a falar e eu falei, e para mim não é só montar a academia do Goiás. Primeiro, porque eu sou torcedora, eu quero melhor para o meu time. Segundo, que vai ter um produto que vai chegar daqui 20 anos, esse produto vai estar lá. Não é só uma compra, é uma compra de custo-benefício, que o senhor vai ficar tranquilo. Ninguém vai chegar aqui e falar assim, doutora Arley, precisamos melhorar a academia de novo. Nós estamos colocando o que há de melhor.
E aí ele conversou e ele foi contar a história dele, e ele foi falar de como começou. E aí, no final, ele falou assim, tá, onde que eu tenho que assinar para você para garantir que eu vou ficar com esses equipamentos? Nossa. Aquilo para... E eu, detalhe, eu não contei para ninguém. Eu não falei nada, nem para o dono, nem para a dona, nem para o outro gerente que estava lá tentando colocar outra marca, porque assim, a ideia era o quê? Se eu não vender... O outro ia o vender. outro vende, que ele vai Se não fosse aquele melhor, mas o intermediário. Eu falei, não, vou ficar bem quieta. E vou lá e vou dar um jeito. Outra estratégia. Ela é muito estrategista. Muito. Eu fiquei bem caladinha. Por isso que ela trabalha com venda de high ticket. Porque a estratégia é tudo para quem trabalha com esse tipo de venda. Né? Então, não é só vender um produto, não é só vender um serviço. Você tem que entender o que aquilo significa para o outro. E é muita estratégia, muita preparação. E eu achei fantástico você falar assim, ó, não, eu me preparei, eu cheguei lá para ouvir e para aprender. Então, você foi aberta a contar o que você tinha para oferecer e foi aberta a aprender no momento que fosse preciso para você entregar o que você queria entregar. Isso é fantástico, que é o servir, paciência, né? Isso tudo é estratégia. Não, e assim, e quando eu fui para falar com ele, eu fui meio que destemida, porque não era qualquer pessoa que eu estava falando. Não era porque para chegar nessa venda, eu passei por condicionador físico do Goiás, eu passei para o cara que cuidava da academia, eu passei pelo financeiro, eu passei pelo diretor, eu passei por várias pelo pessoas. Financeiro, né? Pelo financeiro, pelos bancos, até chegar, você imagina falar com o doutor Arley Pinheiro. Mas também quando você chegou lá, você sabia falar tudo. Até quanto ele ia pagar por mês. Tudo. A economia dele, o produto que ele estava levando para o time, os jogadores, a qualidade de não machucar, não que as outras máquinas iam, mas eu falei do meu melhor que eu tinha. Você tem que focar no que é seu, né? Não preocupar, que é uma coisa também que eu e a Michelle outro dia fizemos um podcast falando sobre isso, a concorrência, né? A concorrência, ela existe o tempo todo. Mas se não fizer como você fez e o que a gente comentou, que é foca no que é seu, no que o seu tem de melhor, no seu diferencial, mesmo que exista concorrência, você vai sair na frente em algum ponto, né? Não era qualquer um, né? Não, era o concorrente, o colega de trabalho dela, né? Na mesma empresa, tipo. Né? Foi bem isso. Foi então, literalmente quando a gente assim, briga de cachorro grande. Só que eu sou muito tranquila e muito calma, não me desespero com nada. Nada. Então, assim, eu falei, eu vou fazer o meu melhor, tudo que tiver que fazer, eu vou fazer. E eu comecei a fazer sem falar nada o que eu estava fazendo. Sem falar que eu ia lá para o Goiás e ficava o dia inteiro, sem falar que eu ia lá no banco conseguir alguma coisa, sabe? Que eu estava prestando um serviço para eles quando precisava, até chegar. Então, assim, aquilo, para mim, a satisfação daquela venda não foi nem a comissão, porque a comissão era um valor muito bom. Mas, assim, a satisfação de quando você fala, eu consegui. Nossa, não tem preço. E eu acho assim... Chega uma hora que não é mais o dinheiro. Não é. É fazer o que ama. O que ama, exatamente. E saber que você é capaz. Que você pode brigar com o grande, do jeito que for, você vai conseguir se você colocar uma direção ali. Se você fazer um planejamento, você vai conseguir. Os meus dois concorrentes... Por mais difícil que parecia ser, né? Exatamente, que parecia ser. E assim, meus dois concorrentes têm uma estrutura enorme. Mas se eu ficar focado nele... que a estrutura dele é grande... Você tinha ficado com medo e tinha ficado quietinha lá. Quietinha. Lá na empresa sentada. Eu falo, eu não vou brigar com gente grande, que vai lá, oferece alguma coisa, ou dá alguma coisa. Se eu for pensar nisso, eu não vou fazer essa venda. Então, deixa eu fazer aquilo que eu dou conta de fazer, que é o meu melhor, que é dedicar, falar o que eu sei e pronto, esquecer o concorrente. Que uma das chaves do sucesso é o que você tem. É uma mente aberta, é uma mente empreendedora, é uma mente de crescimento. E outra, porque você está com medo, vai com medo mesmo, né, Cláudia? Não. Você não, assim, é igual você falou, por mais que você tinha receio, você não desistiu, né? A mente empreendedora, a mente aberta, a mente de crescimento é isso. Não, eu tô com medo, eu sei que eu estou, mas eu vou me preparar para evitar que esse medo me pare, eu vou me preparar para evitar que esse medo deixe de eu ter uma oportunidade que é imensa, que vai fazer um divisor de águas, de repente, na minha vida. Se você não tentar, se você não arriscar,
com medo, né, Michele? Como que você vai descobrir se você foi capaz ou poderia ter sido, né? Pelo que nós conversamos aqui com a Cláudia, é que ela é assim, ó. Como ela fechou essa venda, não, e não só essa, até para você chegar nessa, você teve várias outras. Né? Eu acho que ela pensa assim, ó, se fulano pode, eu posso. Por que eu não posso? O que eu sou diferente? Você pensa assim, Cláudia? Eu penso desse jeito. Eu também penso assim. Fala, não, se ele foi capaz, se ele chegou lá, eu também vou chegar. Eu hoje, então, mais do que nunca, estou pensando isso, entendeu? Às vezes eu até penso em desistir, porque a gente passa por muita coisa e fala, nossa, eu já tô velha, já não tenho idade, já não sei o que, já tô cansada, não vou mais. Mas aí eu penso, não vou não, eu vou conseguir muita coisa ainda do que eu acho que eu sou capaz. E eu também acho que mulheres igual nós, a gente não consegue parar. Você vai parar, vai fazer o quê? Se é o amor da sua vida esse, né? A gente faz por amor mesmo. Por amor. Aí você vai parar, vai ficar viajando, vai ficar entediada, depressiva. Não, peraí, na verdade, outra coisa para vender. Não, é minha cara ficar nisso. Na verdade, a gente dá um tempo, né? Fala assim, eu vou desistir. Aí dá um tempo, viaja, volta e fala assim, não, você tira 10 dias de férias? Você tira? Você consegue tirar 10 dias? Eu não consigo. Tá vendo? Aí, mentira. 4 dias tá ótimo e vambora, eu sinto falta. Já tá. Eu tenho foto minha em praia falando no celular, falando com o cliente, resolvendo alguma coisa, resolvia. Porque já não é mais um trabalho, né? É um prazer fazer o que você faz. E por consequência, ele é seu trabalho, é algo que te dá uma renda que permite você viver o que você quer. Isso é a minha consequência. Eu tenho 2 filhas. Uma está formando em medicina e a outra está fazendo... Ela faz na Federal Nutrição. Eu fiz para elas aquilo que eu não tive condições de ter para mim. Aquilo que eu não tive ninguém para fazer. Então, assim... E hoje minha filha forma esse ano. Então, assim... A satisfação que você tem, né? Fala, olha o que eu consegui, né? É bem isso, assim. Então, sabe, assim, tem dia que eu falo, nossa, será que vai? Agora vai. Será que eu vou dar conta? Será que tem isso? É tanta coisa. E uma hora o mercado tá bom, outra hora não tá. Mas aí, quando eu penso assim, aí eu tenho aquela estrelinha, assim, ó, peraí. Eu vou falar com fulano, porque faz tempo que eu não falo com ele, e ele deve estar precisando de alguma coisa. Nossa, Cláudia, que bom que você me ligou. Você pode passar aqui no escritório? Eu estou precisando de umas coisas. Aí já surge aquela venda que eu nem estava esperando. E aí eu não fico parada, gente. Eu não fico. Pode até não acontecer, mas eu não fico parada. E tá tudo bem se não acontecer, né? Até porque às vezes não acontece nessa hora. Depois acontece. E é esse o segredo da não desistência. Porque se você parar e falar, não deu certo hoje, vou desistir, não deu certo amanhã, vou desistir. Ou desistir daquele cliente. Ou né? desistir daquele cliente, alguém vai pegar, porque eu ele acho é o cliente de alguém. Se não for você, vai ser outra pessoa. E eu acho que esse não que a gente recebe, eu acho que só fortalece, que aí você entendeu que não é aquilo que seu cliente quer, mas ele quer uma outra coisa. Mas essa outra coisa também você pode oferecer. Exatamente. Né? Eu já peguei empreendimento, por exemplo, você tem noção de montar um cinema? Não faço nem ideia de como que seja. E aí... Você tinha? Eu tinha. E são poucas pessoas que têm. Deixa eu te falar, Cláudia, eu preciso de um cinema nessa obra também. Lá nós vamos entregar tudo. Academia, o cinema, brinquedoteca, salão de jogos, e espaço kids e espaço teen. Com videogame, televisão. Eu preciso de projeto para todas essas áreas. E aí eu falei assim, pensei, até que o teens tudo bem, né? Montar videogame, o que eu vou fazer de diferente? E o cinema? O que eu vou fazer? Onde que eu vou... Como que é que vai funcionar? Ou seja, foi uma demanda nova. Uma demanda nova. Mas ela tem nela. Não, eu mas estava na mão da pessoa certa, né? Eu vou fazer. Aí, como que você vai fazer? Você não sabia. Não. Mas eu vou fazer. Pode me dar aqui, que peraí que eu vou te entregar. Aí eu fui atrás de tudo. Aquilo. Não sabe como é que ela vai chegar do outro lado, mas ela vai. Eu vou chegar, eu tá vou. Bom, eu vou fazer tudo, então, todas as áreas. Aí peguei. E aí o cinema, falei, gente, como que eu vou fazer esse cinema? Como, que jeito? Falei, bom, o primeiro passo é a poltrona. Onde que eu vou achar essa poltrona? Foi atrás de fornecedor. E aí eu conversei com a outra pessoa. Isso é um gás, não é, Cláudia? E aí dei a ideia para a arquiteta. Falei, vamos desenvolver um cinema. Como que a gente vai fazer? Que é um cinema de um resort. Então, não é uma coisa grande, é uma coisa pequena, mas a gente precisa fazer um ambiente legal e bonito. E aí eu fui atrás de fulano, de ciclano. Como que eu faço? Como é que funciona? Você precisa disso e disso e disso.
Ah, tá. Então, para me deixar esse cinema pronto, vai ficar tanto? Então tá bom. Então, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E aí, ó, é isso, vai ficar tanto. Vamos fazer? Vamos fazer. Na hora que esse cinema ficou pronto, mas eu fiquei assim, ó, em êxtase, que eu olhava e falava, meu Deus, eu quero ficar aqui agora o dia inteiro assistindo um filmezinho. Nossa, que legal. Você merecia, Tanta Cláudia. felicidade, assim, que eu falei, gente, não acredito. E eu vou mostrar a foto dele depois para vocês verem. Que gracinha que ficou. E eu joguei imagem na parede, e eu joguei uma estatueta, sabe? E aí eu dei a ideia, e no final deu tudo certo. E depois desse, foi surgindo, ó, tem um empreendimento, a gente viu a ideia daquele cinema que você fez, a gente quer fazer igualzinho. E aí eu montei cinema agora em Águas de São Pedro, a distância que eu tô. Aí eu dei a ideia, dei as coordenadas e montei lá. Então, assim, não vou falar que eu vou ganhar todos, mas os que eu fiz até hoje deu super certo e deu muito sucesso. E tá funcionando bem. E tá funcionando bem. Então, assim, e eu falo, é isso. É venda, o empreendedorismo, é você acreditar que você é capaz e fazer acontecer. É dormir pensando numa ideia, acordar, colocar em prática, e é isso. E se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Não. É nós mesmos que tem que falar, eu sou capaz, eu posso. E assim, ela está falando aí, é bem vai de encontro, quando eu vejo as falas dela, assim, a prática, né, o realizado, vai muito de encontro com o que a gente fala do nosso método, né? Que você começa com as pessoas, porque não tem como, você precisa das pessoas para poder entregar um produto, um serviço, ou fazer um sonho ser realizado. Pessoas, aí você cria um processo seu ali, dentro da sua realidade, para fazer funcionar. Aí você age, você vai para a ação, e aí você acompanha para fazer aquilo dar certo. Não, e isso que você faz, essa pessoa que entrou, ela pode entrar uma, pode sair outra, pode entrar, pode sair, mas vai acontecer da forma que você criou. Porque o processo está ali criado. O que você vai trabalhar são as pessoas, tanto para vender como para executar o que você precisa. Agir, que é o que você fala o tempo todo, isso eu acho incrível. É ação, ação. Né? Ela deve acordar no 12. Eu acho. Não, Cláudia. Não, é isso que eu ia falar, gente. Eu acordo. Vocês não têm noção mesmo, assim. É 240, né? Nem 220 ligado, eu fico pensando o tempo todo o que eu vou fazer para ter algo diferente. Eu falo, não, gente, tá na minha mão. Olha, sabe o que eu mais gosto dessas entrevistas? É que, assim, eu vejo que eu não sou única nesse eu mundo. Também, que eu fico assim, nossa, que eu não paro de pensar. Você não para de pensar, né? Eu também não paro. Não paro. Eu falei, você pensa desse jeito? Você Nossa, fica assim, você tá aqui, né, porque a gente tá aqui, você tá em vários lugares. Os insights são maravilhosos, né? E a gente até tá aqui pensando e falando, nossa, mas eu sou boa mesmo, então eu tenho que fazer acontecer mesmo. Eu não posso deixar, eu já fiz tanta coisa lá atrás, por que eu vou desanimar agora? E uma pergunta que você se faz, que você já falou várias vezes aí, que eu sempre falo também como que eu vou fazer? Como que eu posso fazer? E dali eu acho que quando a gente coloca isso na cabeça, ali as ideias vão surgindo, você entra em contato com outras pessoas, você vai atrás, vai vindo, né? Fala, não, peraí, como que eu vou fazer? E aí você começa a conversar com um, com outro que é especialista nessa área e, de repente, as coisas acontecem. Então, a gente tem que acreditar na gente mesmo. E se a gente não acreditar, você não vai acreditar em mim. Não. Se eu chegar aqui na dúvida, você não vai me dar credibilidade. Pensa você chegar lá, se você não acreditar, se você chegar lá no diretor do Goiás lá, como que você fica? Amiga, e ter que ficar 1 hora lá esperando, só isso daí já ia te desestruturar, né? Falar, já te dá uma frustrada. Pensar, nossa, eu posso ir embora, posso ir embora. Pensa. Ou então falar, não, eu vou embora, então depois quando ele tiver um horário. Se ele quiser, ele talvez liga. nunca mais, né? Talvez nunca mais, talvez eu nem teria vendido. Mas eu falei, não, eu só saio daqui se ele falar que não vai me atender. Caso contrário, eu fico aqui. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui bem plena. Tirei o dia para isso. Menina, não estou preocupado com nada. Meu negócio hoje é ele. E é desse jeito. O que é o foco, né? Isso também é foco. É um foco muito grande do que você quer, do propósito que você tem, aonde você quer chegar. Isso é foco, assim, na veia, não tem como. A gente não pode desistir, né? Sem falar do seu propósito, do seu sonho que está ali envolvido dentro de tudo disso para poder acontecer, né? Exatamente. Outra coisa também que eu queria falar aqui é que né, a gente está aqui falando só das coisas boas, mas eu tenho certeza, porque toda empreendedora de sucesso, ela teve que fazer sacrifícios. Muitos sacrifícios, né? Porque além de você ser dona do seu negócio, você
era esposa, você é mãe, as suas meninas, né, tinham que estudar, você é filha, né, você é nora, então, né, quais sacrifícios você teve que fazer durante o longo da sua carreira? Só para as pessoas do outro lado entender que toda mulher tem esse sacrifício. E essa parte, ela é muito importante. Eu, por exemplo, eu vivo para isso. Você viu, né? Desde os 14 anos eu vivo, então eu sou muito focada. Eu trabalhei em outras empresas, todas as empresas que eu trabalhei assim, eu trabalhei numa oficina mecânica quando eu vim embora para Goiânia. De lá eu conheci um gerente que era da Jorlan, e aí eu já fui trabalhar de secretária. A minha primeira venda, só para chegar onde que eu quero chegar, foi de uma F4000, que um cliente ligou, os vendedores não estavam, queria comprar, e eu vendi por telefone. Na época, a comissão, assim, chegou e falou, eu quero... Se eu vender uma F4000, quanto que eu tenho de comissão? Nem tá vendendo, Cláudia. Na verdade, nem era vender, era consórcio. E a primeira entrada era dos vendedores. Aí eu sei que no final eu consegui. E assim... Pra que começar pequeno, né? Vamos logo de F4000. Eu quero vender o F4000. Então eu saí dali, aí já virei vendedora, foi onde eu virei, assim, era recepcionista. Eu fui trabalhar num lugar também que era recepcionista. E vendi impressora de cheque, você sabe aquelas impressorinhas, as primeiras que tinha, eu vendi uma para Casa Goianita, para posto de gasolina, e na época ganhava em dólar comissão, e eu falava assim, não, eu não quero, o vendedor sair, eu vendia. Um dia eu cheguei para o meu patrão e falei, deixa eu te falar, não quero ficar nessa mesa sentada aqui à toa, eu quero vender. E aí comecei a vender. Então, tudo que eu pego é muito, eu sou muito intensa em fazer aquilo acontecer. E com isso, logo que minhas meninas começaram para a escola, eu acordava cedo, arrumava elas, deixava na escola às 7 horas da manhã e já começava. Eu começava a fazer visita em escola, visita em condomínio. Eu passava o dia. Eu chegava no final do dia, às vezes, um braço estava pretinho de um lado, de carro, e o outro estava branco, de sol. Então, assim, eu almoçava dentro do carro, eu não tinha horário. Eu não almoçava em casa, eu não tinha o prazer de sentar numa mesa e almoçar em família. Por muitos anos eu vivi desse jeito. Sacrifício. E sacrifício, assim, eu não tinha. Uma vez, meu marido tem 3 filhos do primeiro casamento. E um desses filhos casou. E casou fora. Eu não pude ir no casamento, porque tinha uma feira. Ou eu ia na feira ou eu perdi meu emprego. Eu tive que abrir mão daquele momento, que era um momento que ele foi criado comigo, para mim ele era meu filho. Naquele momento eu não pude ir com ele naquele casamento. E eu fiquei trabalhando numa feira até meia-noite, saindo de lá e imaginando a festa que estava tendo lá naquele momento. Então, assim, é sacrifício. Durante esse período eu não tinha tempo de ir para uma academia, eu não tinha tempo de fazer um negócio. Meu foco era aquele fazer... Almoços de família, se era sábado, se você tinha que trabalhar. Não, eu trabalhava até 3 horas da tarde no sábado. Eu ia feira, que tinha, tudo que tinha eu estava proposta a fazer, tudo que tinha. Se você falasse, Cláudia, eu preciso que você atende aquele cliente 8 horas da noite, 8 horas da noite eu estava lá. Às vezes eu deixava minhas meninas na casa da minha mãe, ia buscar, ou às vezes ia buscar, já estava dormindo, então eu nem via. Aí eu já deixava para o outro dia, no outro dia eu começava de novo. Então, assim, eu não tive. Quando eu passei a ser dona do meu negócio, ainda foi pior, porque minha responsabilidade era muito maior. Então, assim, eu tinha que fazer acontecer para dar certo. E as pessoas acreditam que quando a gente é dono do nosso negócio, a gente vai trabalhar menos, né? Mas se enganam. Quando a gente está começando, que a coisa ainda não está madura o suficiente, você trabalha muito mais. Você tem que ter um foco muito grande, né? E os sacrifícios vêm, isso é consequência. Vem muito sacrifício. Não, e vem problema no meio disso também. Sabe? Assim, não deu certo essa loja. Peraí, então não deu certo, eu vou diminuir. Você começa pequeno, de repente você está grande demais. Porque... E aí esse também é um problema, né, Cláudia? E aí você pensa, um negócio grande, você precisa melhorar, e como que faz, e você vende, tem que fechar. Muita coisa. É muita coisa. E aí você cresce. Eu, por exemplo, eu comecei um negócio pequenininho, e quando eu vi, eu estava com uma loja enorme. E crescer dói também, né? Nossa, e aí eu tinha que ter uma pessoa para cuidar do estoque, porque meu estoque aumentou demais. Uma pessoa só para faturamento, outra só para atender ali. Mas a linha de frente mesmo, o cliente grande, ele não queria ser atendido pelo vendedor. Ele queria ser pela Cláudia. Ele queria ser atendido por mim.
Então, assim, aí tinha feira, eu saía, eu carregava uma saveiro cheia de brinquedo, uma carretinha, entrava sozinha, ia para Brasília fazer feira. Chegava lá, eu contratava gente para ajudar eu descarregar. Eu ficava lá, a feira acabava no domingo, 7 horas da noite, 7 horas da noite eu tinha que descarregar. E se não arrumasse as pessoas, quem carregava? Quem carregava era eu. Até hoje eu falo assim, eu pego peso, eu pego no seu povo, eu falo, não, calma, eu já sou acostumada. Relaxa. Eu fina assim, toda assim, mas não sabe os perrengues que eu já passei, não. Não sabe o quanto as mulheres são capazes de desbravar, né? De força, coragem, quando ela precisa e é focada. E aí eu ia nisso, aí eu ia para Rio Verde participar de licitação, sabe? E vai daqui, vai dali. Então foi. E esse processo me custou depois. Saúde, eu engordei 30 quilos, eu fiquei com quase 100 quilos. Então eu tive problema de saúde, eu tive que cuidar depois. E aí, de um tempo para cá, na verdade, da pandemia para cá, que eu falei assim, agora sou eu. Eu vou fazer até onde eu tenho que fazer e agora sou eu. E agora eu vou cuidar de mim. Minhas filhas, eu já fiz para elas chegar onde elas estão. E agora eu tenho que fazer para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu penso, por isso que eu acho legal esse trabalho de vocês, de levar isso hoje para quem está começando, para saber direcionar seu tempo, sua empresa e você, e sua família. Porque a gente, quando começa no impulso, você só começa, você vai. Você esquece que tem um marido que você tem que dar atenção, que tem um filho, apesar de eu fazer muito pelas minhas filhas, mas ficou alguma coisa lá para trás. Mas teve um momento que você sabe que você podia estar ali e você não pôde estar. Porque você se entrega demais, porque você faz demais, porque você quer fazer acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu falo, hoje, se eu tenho a cabeça que eu estou hoje, com a experiência que eu já vivi, para começar, eu teria meus milhões rapidinho, assim, porque é diferente. Por isso que quem está começando, pega treinamento, pega conhecimento, faz curso, vai atrás. Aprende com quem já fez. Aprende com quem já fez, aprende com quem tem experiência, porque não tem como dar erro, não tem como errar, é fazer acontecer. E hoje tem muito isso, hoje tem esse diferencial, que as pessoas podem levar para quem quer. Então, esse trabalho e o trabalho de vocês é fundamental no mercado, gente. Como é fundamental? E levar, porque tem muita gente capaz aí, num bairro, num lugar, que tem uma mente empreendedora e que pode fazer a diferença, mas precisa de alguém para dar esse impulso. E as histórias como a sua, por exemplo, Cláudia, são muito inspiradoras para as pessoas entenderem que é difícil, mas é possível. É possível. É muito possível. E não tem nenhuma história de sucesso que não tenha um fracasso aí atrás ou umas dificuldades, né? Não existe. Não existe. E é gratificante. Eu penso que essas histórias só fortalecem a pessoa que você é, a empresária que você é, sabe? E serve de exemplo para outras, para elas entenderem o seguinte: vai ser difícil, mas você pode. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Vai ser muito bom usufruir disso depois. Não, e você vai errar? Vai. Tem hora que no desespero você acaba fazendo coisa errada, entendeu? Então, por isso que é legal ter alguém sempre acompanhando, até você ter um norte. Agora eu já sei o que eu faço. O financeiro de uma empresa, ela é muito sério. Você tem que saber diferenciar isso hoje. Então, às vezes a pessoa vende, eu vendi 500 mil, não é meu 500 mil. Não é. Sabe? O que é mercadoria? O que é o imposto? O que é isso? O que está sobrando para mim? É tanto. E mesmo assim, não é tudo seu. Exato. É uma parte que é sua. E chega às vezes também que, né, dependendo do negócio, às vezes a gente nem ganha ali, né? Mas a gente não ganhou ali. Mas pode ser que numa próxima venda, né, a gente ganhe. Exatamente. Então, o empreendedorismo é isso, né? Como eu falei lá atrás, uma hora se amanhece riquíssimo, no outro dia você fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? O que aconteceu de ontem para hoje? O que aconteceu com o meu dinheiro? Não é possível, paguei tudo, não sobrou nada. E aí depois vem de novo e é uma constância, e é desse jeito. E hoje você tem uma equipe que te ajuda, que te dá suporte, como que funciona para que tudo isso chegue na hora, entregue ali aquela parte bonita, né? Porque até chegar no bonito tem toda uma preparação, né? E você entrega no tempo. Eu entrego no tempo. Não, então, hoje, depois da pandemia, eu fechei a loja e eu tenho um trabalho diferenciado. Hoje não tem mais estoque.
Então, eu fui buscar uma alternativa que eu conseguiria ficar no mercado sem ter custo e manter. Porque, você imagina, você fica um tempo sem vender. E aí, eu visito. Por quê? Mesmo que eu contrate uma equipe de venda, quando eu mando o vendedor, o dono da construtora, ele quer falar comigo. Então, eu fui percebendo que não estava dando certo, assim. Então, hoje eu visito, e aí eu crio a ideia, aí eu desenvolvo. E assim, na verdade, o meu trabalho, o grosso hoje é terceirizado. Então, assim, quando eu monto, aí eu terceirizo, fulano vai lá, entrega quanto que é. Tanto. Você vai lá, fiscaliza desse jeito que eu prometi, tudo, isso daqui. Tudo. Se não é, você também resolve. Se não, eu mesmo. É o seu nome, tiro né? a roupa, eu faço negócio. Você zela muito pelo seu nome, a gente percebeu. Então, eu fico ali até estar 100% ok. Entendeu? Então, assim, enquanto não tá, eu não paro. Aí eu vou e acompanho e faço de jeito. Então, hoje é mais ou menos... Então, na verdade, você tem a ideia que você apresenta o projeto, que é uma de forma estratégica. Então, tudo que está relacionado à estratégia é a Cláudia que cuida. É a Cláudia que cuida. Aí, quando vai para a operação, para a parte mais, né, do que fazer e entregar ali, tem uma equipe que você tem de confiança, que apesar de não ser diretamente contratada por você, mas presta serviço. Há muitos anos, que já faz, por exemplo, eu instalo piso vinílico. O rapaz que está comigo do piso vinílico, ele já está comigo há 15 anos. Então, ele é que faz, porque eu sei que não tem problema. Eu entrego na mão dele e ele vai lá, monta um apartamento, tira a coisa do lugar, coloca tudo. Não tem aborrecimento. Então, eu não mudo com ele. Eu monto, eu estou fazendo um projeto para academia e vou dar assessoria. Na hora de dar, eu tenho alguém que já faz isso, que monta. Aí eu vou lá, eu testo, aí eu chamo, tá tudo bem, tá tudo certo. E a brinquedoteca, eu mesmo vou lá, monto. É coisa pequena, eu vou lá, eu coloco no lugar. Essa é a parte que ela mais gosta. Você viu que o olho dela brilhou? Olha, gente, olha como ela fala. Gente, eu quero dizer pra vocês. Vocês perceberam o amor? Eu quero dizer pra vocês que ela brilhou quando ela falou da brinquedoteca. Vocês não têm ideia, gente. É porque também mexendo com a criança chega ali, ela encanta de ver daquele jeito. Então eu falo, não é só colocar um brinquedinho no lugar, é imaginar ela chegando, ela brincando, ela olhando, sabe? Então, eu faço questão de eu mesmo fazer. Nossa, que legal. Então, legal e lindo de se ver. Foi muito bonita. A sua emoção mudou. Não, você mudou completamente. Foi muito bom. É corporal dela, né? O amor foi na hora. Nossa. Mas é gostoso. Eu amo o que eu faço, gente. Eu amo. Que bom. E amo fazer para mim, amo fazer para os outros. Eu me dou mesmo. Eu pego para fazer, eu posso... Cláudia, eu preciso só arrumar isso aqui, eu não vou ganhar nada, mas eu vou te dar todas as dicas. Tem prazer em servir. Eu tenho prazer em servir, eu gosto de fazer. Por isso que eu falo, Deus me honra muito todos os dias, eu sou muito grata a Deus. Quando eu penso que, não vou dar conta, Deus vem ali e fala, calma, tô aqui do seu lado. Espera aí que você tem força. Espera aí que você tem força. E eu sou muito grata a isso, sou grata lá atrás, a Silvana que me ensinou tudo isso, sou grata aos meus clientes que me deram essa confiança, eu trabalho com gratidão todos os dias e vou rompendo e vai dando certo. Mesmo. Nossa, que satisfação ouvir você, Cláudia. Nossa, eu não sei se a Michelle está sentindo a mesma coisa, mas eu estou sentindo assim uma energia tão positiva, uma coisa tão boa. Porque fica gratificante. É gratificante ouvir. E ele não foi fácil se você chegar até aqui, né? É isso que a gente quer mostrar para as pessoas. Para chegar aqui foi uma estrada longa, né? Teve muitos empecilhos para você chegar, né? Teve dias que você não estava bem, mas você foi lá e atendeu o seu cliente. Você deixou os seus problemas. Por exemplo, o dia do casamento, né? Você, com certeza, aquele dia estava ali ruim, mas você estava ali, guardou tudo para você e estava ali atendendo lá na feira onde você foi. Fazendo o seu melhor para que as pessoas recebessem o melhor. Não, e a vida é assim, não deu certo esse casamento, depois ele casou de novo e eu que entrei com ele. Olha que legal. Gente. Eu que entrei com ele naquele momento. Aí eu falei, tá vendo, eu não fui, mas o universo, Deus é tão bom, conspirou não deu certo, favor. Tudo bem, assim, é ruim, lógico, mas esperou uma oportunidade para que eu entrasse com ele no momento mais feliz na vida dele, naquilo que ele estava esperando mesmo, assim, que era o que ele sonhou, ele fez a festa dos sonhos dele e eu estava ali. Contemplando com ele. Contemplando. Então, a gente não pode sofrer porque hoje não deu certo isso.
Amanhã tem coisa melhor para acontecer na vida da gente. É só questão de saber esperar, confiar e crer. Isso, verdade. E assim, eu quero dizer para você que eu também acredito que Deus põe as pessoas certas na frente da gente na hora certa. Eu acredito, não sei se a Michelle vai concordar comigo, mas para mim a indicação, né, que nós recebemos de trazer você aqui hoje foi realmente por Deus, porque a sua história é muito bonita. A forma como você conta pra gente, que você diz de tudo que você fez, a sua trajetória é muito bonita. Quero te dar os parabéns. Isso vai inspirar muitas mulheres. As mulheres precisam disso, né? De entender. Sim. Você conseguiu passar para mim, para a Lene, para as pessoas que estão assistindo, exatamente o que a gente está buscando, né? Que as mulheres entendam. Tudo é possível. Seja com sacrifício, seja com dificuldade, no tempo certo. A questão é não desistir e fazer com amor. Né? É não desistir. Gente, e nós, mulheres, a gente tem uma força surreal. Isso a gente é capaz. Nossa, você não tem momento ruim. Você acredita e vai dar certo. Eu sou fã de nós mesmo, assim. Se eu pudesse pegar na mão de cada um e falar, vem cá, deixa eu passar tudo que eu já... Vamos lá enxugar as lágrimas vamos e lá vamos enxugar as lágrimas junto e vamos estar junto e vai acontecer e vai dar certo. Eu faria isso, gente, de verdade, assim. É algo que eu falo que eu ainda tenho um propósito. Eu acredito que Deus tem um propósito para lá na frente poder fazer isso. É isso mesmo. E a gente tem que colocar em prática, né, aquilo que Deus nos dá. E usar nossos talentos, que é uma coisa que eu e a Michelle tem ouvido muito. Se a gente não usa nossos talentos, né? O seu dom. O seu servir. Eu acredito que esse seja o seu propósito. Porque você fala com com muito amor. Sim. Você demonstra esse amor. A gente percebe na fala, no comportamento, no olhar. E não é uma coisa que tem como a gente inventar. A gente vê, a gente percebe. Né, em pequenas coisas. E assim, gente, a Cláudia, ela é uma das maiores, né? É vendedora. A posição financeira dela é uma das maiores também. Vocês viram aqui que não entrou dinheiro no meio? Não entrou dinheiro no meio. O dinheiro foi só uma consequência. O amor estava muito envolvido em tudo desde... E você não se conformou. Você nunca se conformou com a situação que o povo colocou você, né? Não me conformei, não conforme, se tiver que fazer diferente, eu vou fazer todos os dias. Isso não é ingratidão, gente. Isso é uma pessoa que é incomodada e que é muito grata, e por ser muito grata, ela se sente incomodada de levar isso mais para outras pessoas, não deixar só para ela, né? E garantir que outros vão ter esse prazer que você tem de fazer o que você faz, escutar a sua história e sempre querer poder fazer alguma coisa, porque é possível. Né? Gente, se a Cláudia pôde, vocês também podem. Se eu ir. posso, vocês também podem. Não tem ninguém diferente de ninguém. Não tem, gente. Pode mesmo. E assim, confia, acredita. E lá dentro tem uma força que se você falar, eu vou, você consegue. Isso mesmo. Cláudia, olha, eu quero te agradecer demais por você estar aqui com a gente hoje. Foi tremendo. Por ter aceitado o nosso convite, porque eu sei que você teve que se organizar para estar aqui, né, dentro desse contexto que você contou para nós, que é a sua vida, apesar de você já ter mudado um pouco ela, mas eu sei que você teve que largar uma rotina para estar aqui com a gente. Então, muitíssimo obrigada por aceitar esse convite, por nos contar a sua história, nos inspirar. Eu, pelo menos, estou me sentindo mais inspirada e muito feliz de poder ouvir histórias de pessoas vencedoras, não que não tenham tido dificuldades, mas que sempre vão vencer porque ela sabe que ela pode. Ela pode. Eu que agradeço, assim. E acho tão bom falar porque também me motiva para lembrar o que eu já passei, onde eu cheguei, onde eu estou e que eu sou capaz de muito mais. Então, eu agradeço vocês por esse convite. Estou extremamente feliz, assim, em conhecer vocês. Então, muito obrigada. Obrigada eu, Cláudia. Nós que agradecemos. Então, meninas, vocês viram aí que história fantástica, né? Então, espero que vocês aproveitem, coloquem nos comentários, se inscrevam no canal, divulguem essa história para outras mulheres, para que elas possam se sentir inspiradas, né? Porque realmente são histórias inspiradoras. E da Cláudia hoje foi fantástica. Obrigada mais uma vez. E, meninas, divulguem, se inscrevam, conte pra gente, dá feedback pra gente só melhorar para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, comunidade Revelare. Tchau, tchau, gente.